Quem você quer reinando sobre a sua vida? O eu, a vontade imperfeita, a vontade pecaminosa, a vontade terrena, a vontade carnal ou Cristo? A vontade perfeita, a vontade de acordo com o Pai, a vontade suprema, a vontade excelente. A escolha é tua. Vamos refletir sobre o assunto em breves palavras. Vem comigo. Duas forças completamente antagônicas podem reinar nas nossas vidas. A escolha de quem vai governar as nossas vidas cabe a nós fazermos. Deus, ele simplesmente coloca a escolha, ele coloca os dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho do bem, o caminho do mal. Nós vamos fazer a escolha, a porta larga, a porta estreita, o caminho apertado, o caminho largo, enfim, nós vamos fazer a escolha. E quem que nós vamos escolher para reinar sobre nós? O eu. Vontade humana, vontade carnal, vontade pecaminosa ou Cristo? Vontade perfeita, vontade suprema, vontade soberana, enfim. Esta decisão cabe a nós. E eu olho para a palavra de Deus e vejo o apóstolo Paulo fazendo uma escolha. A escolha dele, a decisão dele. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo deixando Cristo reinar sobre a sua vida. Ele está dizendo, olha, não mais vivo eu, ou seja, o eu está morto. Agora quem está reinando é Cristo. Cristo vive em mim. Em outras palavras, Cristo reina na minha vida. E esta é uma decisão que nós precisamos parar para refletir sobre ela, porque isto vai influenciar na eternidade. Mas pelo menos 4 pontos eu entendo que nós precisamos analisar ou abordar para saber se o eu ou Cristo está reinando nas nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa que não deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, é claro, é lógico, Cristo não está também reinando na sua vida. Porque Cristo só vai estar reinando nas nossas vidas quando nós formos submissos ao Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 34 e 35, diz assim: E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Nós vemos que na concepção de Cristo, quando ele veio ao mundo, na concepção de Maria, aliás, para trazer Cristo ao mundo, uma virgem, é claro, para que isto acontecesse, o Espírito Santo precisou vir sobre ela. E Cristo está sendo agora gerado no interior, nas entranhas de Maria. Isto, é claro, nós falamos da questão biológica ou da questão carne, para que Jesus pudesse vir encarnado, o Verbo vivo encarnado. Mas eu olho para esse texto e consigo enxergar uma outra verdade. Sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nunca Jesus vai ser gerado no nosso interior. E é isso que nós precisamos entender, que precisamos ser submissos ao Espírito Santo. Precisamos dar atenção ao que o Espírito Santo fala. Precisamos estar dispostos a viver de acordo com o governo do Espírito Santo, para que dessa forma Jesus Cristo esteja reinando em nossas vidas. Se o eu estiver reinando, ele nunca vai querer que o Espírito Santo venha falar para que Jesus venha reinar sobre nós. O eu nunca vai dar ouvidos ao Espírito Santo. Por isso nós precisamos fazer a escolha. Ou o eu vai estar reinando ou Cristo. Mas para isso nós precisamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo, nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo, nós precisamos ser obedientes ao Espírito Santo para que Cristo seja formado no nosso interior. Tanto é que o próprio Cristo disse, quando Ele quem o Consolador vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai trabalhar desta forma, convencendo o homem que o melhor não é o eu reinar, mas sim Cristo. E desta forma, quando as pessoas se voltam e dão atenção ao Espírito Santo e andam de acordo com a voz do Espírito Santo, é que Cristo vai começar a reinar dentro da pessoa, na vida da pessoa. Então o primeiro passo que nós temos
para que Cristo reine nas nossas vidas é sermos obedientes à voz do Espírito Santo, é estarmos atentos àquilo que o Espírito Santo vai falar para que Jesus seja formado dentro de nós e Cristo venha estar reinando nas nossas vidas. Uma segunda coisa que eu vejo que não dá para desassociar o reinado de Cristo nas nossas vidas sem esta posição da própria palavra de Deus que vai nos instruir. Em Colossenses 3:16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. No primeiro ato, ou um dos primeiros atos do adversário das nossas almas, lá no Éden, qual foi? Foi tirar do coração do homem a palavra de Deus. Hoje, quantas pessoas estão vivendo sem a palavra de Deus dentro de si? E isto faz-me entender uma coisa: quem está reinando na vida desta pessoa, ainda que esteja dentro de uma igreja, não é Cristo, mas sim quem está reinando é o eu. Pois quando Cristo está reinando, a palavra dele também está dentro de mim. Eu tenho prazer, eu tenho alegria, eu tenho vontade de conhecer mais a palavra, eu tenho mais vontade de ouvir a palavra, eu tenho vontade de ouvir ministrações, eu tenho vontade de falar da palavra, e eu só vou conseguir falar da palavra de Cristo quando esta também estiver habitando abundantemente dentro de mim. E o Espírito Santo vai trazer à tona tudo aquilo que eu for armazenando. E assim eu vou podendo também falar da palavra de Cristo para outras pessoas. Mas se a palavra de Cristo não estiver habitando em mim, em abundância, isto fala um tempo de leitura da palavra de Deus, um tempo de meditação nas Escrituras. Quantas pessoas gastam horas e horas com tantas coisas, tantas labutas, tantos serviços, mas não dão atenção à Bíblia Sagrada, à palavra de Deus. E isto só faz me entender isto. Quem está reinando não é Cristo, mas é o eu. Porque o eu, ele não vai querer a palavra de Deus, o eu não tem prazer na palavra de Deus. Mas quando Cristo está habitando em nós, Ele mesmo coloca este prazer dentro de nós, porque Cristo é o Verbo vivo encarnado, é a própria palavra de Deus, a palavra que ganhou forma humana, que veio em forma humana e agora está habitando dentro de nós. Então, desta forma, com a palavra do Senhor, como disse o salmista, escondi a tua palavra. Por que o salmista escondeu a palavra de Deus dentro do coração dele? Porque para ele era importante, porque para ele tinha significado, porque para ele tinha valor a palavra, e ele esconde, e eu até entendo, para que também Satanás não roube a palavra do coração do salmista. Ele escondeu, ele guardou a palavra. Nós precisamos seguir o mesmo exemplo do salmista, guardar a palavra, esconder a palavra em abundância, para que Cristo reine nas nossas vidas. Colossenses 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Uma pergunta fica aqui para nós: será que nós estamos dando mais valor às outras coisas ou estamos valorizando a excelência do conhecimento de Cristo? Nós precisamos valorizar o conhecimento de Cristo. E isto faz-me entender que Ele estará habitando dentro de mim, estará reinando. Mas uma pessoa que ela prefere ganhar tantas outras coisas, por exemplo, fama, nome, renome, ser conhecido em tantos lugares, ser conhecido pela sua própria fama, pela sua pessoa, pelo seu nome, pelas suas ações, pelas suas obras. Isso traz em nós o que? O orgulho, isso traz em nós também a arrogância, a soberba, a avareza. Mas quando nós reputamos isso em segundo, terceiro, quarto, quinto plano e temos a excelência do conhecimento de Cristo acima de tudo, isto faz-me entender o seguinte: Cristo está reinando na minha vida. Isto faz-me entender que Cristo estará reinando também na tua vida quando você fizer esta escolha, e nós precisamos fazer esta escolha. Eu posso escolher uma profissão, eu posso escolher um salário muito alto, eu posso escolher ser um empresário de valor, mas se eu não escolher a Cristo como estiver acima de tudo, de nada vale. Por quê? Porque aí é o eu que estará reinando e não Cristo. E a importância é que essas coisas são efêmeras e passageiras, mas o conhecimento de Cristo, ele vai para a eternidade. E nós vamos reinar também
juntamente com Cristo Jesus, e nós precisamos sepultar todas as coisas a segundo plano, terceiro e quarto plano. Mas, como Paulo disse, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, todas, sem exceção, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Quando Cristo está reinando dentro de mim, isto significa, isto vale valer que eu busco muito mais o conhecimento da pessoa, da obra de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, dos passos que ele trilhou aqui na terra, como meu maior tesouro, como meu maior bem. E este bem é de cunho eterno. A quarta coisa que eu vejo aqui, 1 Coríntios 1,